E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de desenvolvimento da planilha de competição esportiva. Neste vídeo, a gente vai colocar a seguinte funcionalidade no nosso formulário de cronômetro. Ao digitar o número do atleta neste campo e dar um Enter, a gente vai carregar o nome deste atleta, a categoria que ele pertence, registrar o tempo na linha onde consta o nome deste atleta na coluna H e também colocar informações referentes a este registro no nosso objeto ListBox. Mas antes de nós começar a trabalhar, se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência de vídeos para facilitar o entendimento desta aula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para a série completa. Então siga o link, inicie a partir da aula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas Excel utilizando a programação VBA. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de planilhas prontas disponível no canal. Recados dados, galera. Então vamos lá trabalhar. Guia desenvolvedor, Visual Basic, nosso formulário cronômetro. Primeiro precisamos colocar o cabeçalho, a primeira linha do nosso objeto, ListBox 1. Então clique com o botão direito, propriedades, se vocês ainda não tinham aberto as propriedades. Ctrl C no nome da ListBox, duplo clique no formulário, desçam após os códigos que a gente já fez e criem cabeçalho. Dei um Enter. Então, a gente vai colocar a primeira linha na nossa ListBox. Então, which ListBox 1, a gente já tinha copiado o nome, e end which. Ponto add item, ponto list, abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, 0,0, ou seja, primeira linha e primeira coluna, porque a contagem no ListBox ela inicia em 0, igual, abre e fecha aspas duplas. Primeira informação é o número do atleta. Copiem esta linha, Ctrl C, Ctrl V, então continua na linha 0, mas mudando de coluna, o nome do atleta. Outra coluna, sempre muda o número dentro do parênteses, continuando na primeira linha, vai ter a categoria deste atleta. E por fim, a gente precisa registrar o tempo. Quando a gente digitar o número e der um Enter, nesta coluna vai ser registrado o tempo. Também podemos definir... Opa, achei que eu tinha copiado o nome da ListBox. Também podemos definir a largura das colunas da ListBox. Então, ListBox1.column widths vai ser igual, abre e fecha aspas duplas. O número do atleta, 75, acredito que é o suficiente. Ponto e vírgula, o nome 180 pixels, categoria 90 pixels, ponto e vírgula, e o tempo 70 pixels. Acredito ser o suficiente. Copie o nome que a gente atribuiu a esta função e no evento initialize, cal, cabeçalho, para colocar o cabeçalho na nossa ListBox. Botão direito na ListBox, propriedade, vejam se o column count está 4. Se não está, coloquem 4 aí, porque a gente definiu 4 colunas. E bingo, aqui está, número, nome, categoria e tempo. Próximo passo é partir para a pesquisa. Quando a gente digitar o número do atleta e dar um Enter, a gente precisa fazer uma pesquisa na nossa guia dados da planilha, localizando esse atleta, registrar o tempo referente a ele na coluna H. Então vamos lá. Duplo clique na nossa T-Code. A gente caiu no evento Change, mas vocês escolham o evento Exit, precisa ser neste evento.
Por padrão, como a gente fez nos demais, on error, go to erro. Se tudo correu bem, exit sub, caso contrário, erro, 2 pontos. E nesse não precisa colocar mensagem, pessoal, porque a gente não vai poder exibir uma mensagem para o usuário, senão ele vai travar a contagem do tempo. Então deixem assim. Primeiro passo, ativando a planilha onde tem os dados, a guia. No meu caso, o nome interno do VBA da minha guia dados é planilha 1. Então vocês verifiquem aí o nome da guia de vocês. Planilha 1.activate. E precisamos capturar o nome desta guia, para que a gente possa fazer a pesquisa e, independente do usuário ter alterado o nome da guia, a gente não vai ter problema. Então, din plan as string, porque com este código a gente sempre vai pegar o nome atualizado. Então, plan vai ser igual a planilha 1. Não é ponto activate, é ponto name. Ok, pegamos o nome atualizado da nossa guia, onde tem os registros, que a gente vai pesquisar. Próximo passo, bloco de pesquisa with worksheets, abre e fecha parênteses. Então, com a guia que está dentro da nossa variável plan, ponto range, abre e fecha parênteses, and with, para finalizar este with, abre e fecha aspas duplas dentro deste parênteses, e aqui a gente vai referenciar a coluna onde consta o número dos atletas. No meu caso, na coluna B, que é onde eu vou pesquisar o número do atleta. Então, dentro eu coloco B, dois pontos B. Ou seja, vai ser uma pesquisa em toda a coluna B. E acima, vocês definam a variável C. Din C. E peguem este C e coloquem set C. Vai ser igual, ponto, find, abre e fecha parênteses. Critério de pesquisa é a nossa tcode, onde está o número do atleta. Vírgula, looking, dois pontos, igual, xl values. Vírgula, looked, dois pontos, igual, xl whole. Ou seja, todo o texto tem que ser igual ao critério pesquisa, para que o retorno da função seja positivo. Então, if, vamos analisar agora o resultado. If not C. Opa, achei que eu estava com o C copiado. If not C is nothing, então se o C não é negativo, é porque ele encontrou. Caso contrário, vai para o else e end if. Se ele encontrou, precisa ativar esta célula, c.activate. Ativando a célula, nós já podemos carregar o nome do atleta, já localizamos ele. Então, botão direito, propriedades, copiem o nome da nossa combo box, procurem a nossa função novamente, onde a gente colocou a nossa função. Ah, tá certo, é aqui, ó. Já estamos no evento exit. CAtleta.value vai ser igual a C.offset, abre e fecha parênteses. Então, para vocês entenderem direitinho, o C ele ativou, por exemplo, o número aqui do atleta número 2. Então, para mim pegar o nome, eu preciso pegar o valor da célula à direita do número, ou seja, uma coluna à direita. Isso significa que eu continuo em 0, que é a linha, vírgula, uma coluna para a direita, ponto value. Simples assim para capturar o nome. Copiem esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V. E para pegar a categoria, pegamos o nome da nossa combo box. Trocamos o nome. E a categoria, ela está 1, 2, 3, 4, 5 colunas à direita do número. 5. Show de bola, já temos o nome e a categoria.
Próximo passo é registrar o tempo que consta na nossa text box, onde o tempo está correndo, para a coluna H lá da nossa guia dados. Então, coloque em outra variável, din tempo de as date. E esse tempo de, ele vai ser igual ao tempo que está correndo na nossa text box. Então, tempo vai ser igual a textbox1. Igual textbox1 ponto vale. Capturamos o tempo. Na sequência, precisamos registrar este tempo lá na coluna H. Então, active cell ponto offset, abre e fecha parênteses. Então, a coluna do tempo, ela está 6 colunas à direita do número, porque a categoria é 5, então o tempo é 6. Então, continua na mesma linha, 0,6. Ponto value vai ser igual ao tempo de. Tempo de. Show de bola! Registramos o tempo. Na sequência, a gente precisa enviar as informações que a gente deseja para a listbox. Então, crie em outra variável i, que é para manipular as linhas da nossa listbox. Por precaução, a gente precisa verificar se listbox1 ponto listCount for igual a 0, then else and if. Então, a gente vai verificar. Se a listbox não tem a primeira linha que a gente colocou, então o i vai ser igual a 0. Começa a inserção de dados a partir da primeira linha. No nosso caso, não precisaria esta condição, mas é importante vocês aprenderem este truquezinho aqui do if para evitar erros quando a gente vai registrar dados para a listbox. Caso contrário, o número da linha vai ser listbox.listCount, listbox1.listCount, para contar quantas linhas tem na nossa listbox. Como a gente não colocou o -1, lembra que a contagem inicia em 0, então a gente já vai cair uma linha a mais do que a contagem da listbox. Beleza. Primeira informação é o número do atleta. Então, listbox1 listbox1.addItem e o nome da nossa textbox, onde é digitado o número do atleta. tcode.text. Na sequência, listbox1.list, abre e fecha parênteses. A linha então vai ser variável, sendo informada pela nossa variável i. Na coluna 1, porque a coluna 0 já recebeu o número do atleta, vai ser igual a nossa combo box catleta. catleta.text. Show de bola! Copiem esta linha, Ctrl C, Ctrl V, alterem a coluna, depois do nome do atleta, vem a categoria. Então, peguem o nome da combo box, sempre copiem o nome dos objetos, que é mais fácil de vocês evitar erro. E por fim, a gente precisa registrar o tempo desse atleta na nossa listbox. Coluna 3, e o tempo decorrente está na textbox1. textbox1. textbox1.text. Beleza, com este código a gente já enviou para a planilha o tempo do atleta e também enviamos para a listbox. Mas pode acontecer de não existir este número que foi digitado. Antes, deixa eu colocar este if um pouco mais para dentro. Então, selecionei o código e dei um tab para facilitar o entendimento. Então, nesta primeira parte é se foi encontrado e o else é caso não encontre
um número referente ao número informado lá na nossa guia. Então, a nossa Label 5, que a gente colocou no início do nosso projeto, no nosso formulário, ela vai informar label 5.caption vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, atleta não encontrado. Mas por que colocar em uma label? Porque se a gente colocar uma mensagem, enquanto a mensagem estiver ativa, a contagem do tempo vai estar parada. Copiem esta linha de código e coloquem no evento change da nossa text box e deixem vazio para limpar este campo. Show de bola, podemos testar. Então salvei a alteração, executei o formulário. Atleta número 1. Opa, ele trouxe tudo certinho aqui, colocou o tempo. A gente não tinha disparado a contagem do tempo ainda. Atleta número 2. Colocou, trouxe aqui que é o Pedro, a categoria e o tempo. Mas lá na planilha, ele não registrou. Então, para a contagem, o tempo consta aqui. Mas a nossa tela estava congelada. Então, a gente vai colocar uma linha de código para conseguir visualizar a alteração aqui na planilha. Antes disso, selecionem a coluna H, clique com o botão direito, formatar células, escolham hora e deixem neste formato. Agora sim, agora vai ficar correto. E vejam, esse está centralizado a coluna. Beleza, então vamos lá para o formulário. E aqui onde a gente coloca o tempo, a gente vai fazer o seguinte. Application.screenUpdate igual a true. Acho que a gente deixou em outro procedimento isso aqui como false para desativar a atualização de tela. Mas neste caso a gente vai precisar ver a atualização. Então vamos lá. Vamos pegar agora o atleta número 3. Disparei o cronômetro. O atleta número 3 já passou a linha de chegada. Opa, olha que lá na planilha agora a gente já viu a atualização. Mas ele colocou a Ana aqui, ó. Tinha um tempo que estava zerado. Deixa eu parar e iniciar novamente. Vamos ver o porquê. Iniciei a contagem. Atleta número 4. Porque a gente fez o seguinte, ó, pessoal. Perceba que o campo está aqui, ó. Se eu sair daqui, por exemplo, para parar, ó, ele registrou mesmo sendo vazio. Então a gente tem uma falhazinha aqui ainda. Então, peguem o nome da nossa text box e voltem lá para o nosso evento exit e a gente vai executar if ctcode for igual aspas duplas sem nada dentro que é vazio, then exit sub e end if. Então ele não faz o registro porque não tem número de atleta para fazer a pesquisa. Então sai neste ponto. Salvem a alteração. Vamos lá, mas é assim, fazendo testes, que a gente descobre as falhas. Não estava aqui, mas quero parar a contagem. Agora já não foi. Iniciei novamente. E o atleta, vamos pegar o atleta 5, passou a linha de chegada. Registrou o tempo lá. Enviou para a nossa list box. Agora foi o atleta 6. 0,17, então já lançou o tempo dele aqui e também lá na planilha. Se a gente colocar novamente o atleta 1, olha, altera o tempo lá. Se eu colocar aqui novamente, ele vai trazer. Então lá atrás ele vai alterar. Cada vez que eu digitar, por exemplo, atleta número 1, o tempo vai ser atualizado lá na planilha. Mas aqui na minha list box eu tenho os 3 tempos deste atleta registrado. No entanto, quando eu fechar este formulário, as informações que constam na list box, elas serão perdidas. Então é apenas para você saber que foi feito 3 registros. Mas somente o último registro é que vai contar lá na planilha. A menos que você queira fazer outro procedimento. Ó, mais uma vez, o atleta número 1, 1 e 10. Então ele tem 4 registros. Mas lá na planilha,
Somente o último tempo fica cadastrado dentro desta nossa lógica. Parar. Mas vamos supor que eu desejasse limpar estas informações para iniciar novamente. Como que a gente ia fazer? Então só pega o nome da listbox, Ctrl C, listbox 1.clear. Mas a gente precisa carregar o cabeçalho novamente, senão a gente vai ficar zerado. Então peguem este nosso procedimento, cal cabeçalho e coloquem aqui, ó, cal cabeçalho. Salvem a alteração, vamos ver, iniciando novamente. Vamos limpar os tempos lá no Excel, para a gente fazer novamente. Olha como a gente tinha deixado no zero, onde ele colocou uns tempos perdidos ali. Depois que a gente corrigiu, se for igual a vazio, não fazer nada, ele não vai mais fazer este erro. Atleta número 1, tempo registrado lá. Atleta número 2, lembra que a gente colocou uma função, se o atleta não existir, o 8 não existe. Atleta não encontrado. Então apareceu na nossa label escrito essa informação. Se a gente colocar o número de um atleta que existe, ao digitar, some a informação e ele vai acrescentando essa informação para a planilha. E automaticamente ele altera o nome do atleta e a categoria, porque ele procura. E aí traz na lista atualizada e coloca na nossa lista de registro de tempo. Dá para a gente formatar ainda, pessoal, a nossa label. Então cliquei nela. Se você não está com as propriedades abertas, botão direito, propriedade, procura por fonte. Deixa em negrito, dá para colocar um tamanho 9 para chamar mais atenção. E deixando o texto em vermelho, procure por Text Allegiance e centralize, Center. Vamos ver agora. Vou colocar um número que não existe. Atleta não encontrado. Ao mudar o número, ele já limpa a informação. Dá para centralizar também esse número que a gente digita. Botão direito, propriedade, Text Allegiance. O meu já estava no Text Allegiance, senão vocês vão procurar. Text Allegiance, Center. Vamos ver. Agora sim. Fica bem no meio do campo. Saiu, ele buscou. Como está no evento exit, registrou 0. Mas se eu digitar novamente e der um Enter, ele vai registrar novamente e lá na planilha fica o último tempo que foi registrado para o atleta Pedro. Então está aí, galera, mais uma funcionalidade colocada aí ao nosso projeto de planilha de controle de competição esportiva com cronômetro de contagem progressiva do tempo. Se vocês estão gostando da série, gostando do projeto, deixe o like aí na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer a participação de vocês em nossas comunidades. Antes de a gente finalizar, pessoal, tem uma dica para vocês evitar erros referente a bibliotecas. Deixa eu ver se a gente tem algum código. Aqui tem, ó. Onde tiver este format, vocês coloquem assim, ó, vba.format. Todos os códigos que a gente utilizar format, vocês coloquem esse VBA ponto. Aí vocês vão evitar o erro referente a bibliotecas ausentes. Deixa eu dar uma revisadinha no código, ver se tem mais algum que a gente precisa alterar para evitar este erro. Acho que não tem mais, deve estar tudo correto, só onde tem format. É que está correto. E no módulo, onde a gente fez, onde tiver este novo, vocês coloquem vba.no, vba.timevalue, aqui também vba.timevalue, olha, lembra do format? vba.format. Aí vocês vão evitar o erro referente às bibliotecas ausentes quando trocar o projetinho de vocês aí de uma máquina para outra. Faz pouco tempo a gente descobriu que utilizando este truque a gente não tem o problema referente às bibliotecas ausentes. Então já fizemos aí o ajuste no nosso projeto,
Se vocês encontrarem mais algum código que a gente utilizou o format, vocês coloquem vba.format para evitar o erro das bibliotecas. No módulo 2 não tem nada. No formulário de registro de atleta, deixa eu dar uma olhada se a gente tem também o case. Deixa eu ver se a gente colocou o nome do atleta. A gente já colocou. Quando for o case, vocês coloquem também vba.case. Então são estes comandos que dão problema referente às bibliotecas. Se vocês fazerem desta forma, não vão ter problema quando mudarem o projetinho de vocês de uma máquina para outra. Não vai dar aquele erro de bibliotecas ausente. Isso aí, galera, e até a próxima aula de desenvolvimento da nossa planilha de competição esportiva.